Bom dia para todos. Nosso comentário bíblico de hoje está no livro do profeta Miqueias, capítulo 2, e o versículo 10, que diz: Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Então nós vemos aqui a chamada, a advertência do profeta, já no Antigo Testamento, dizendo: levantai-vos e andai. Na verdade, meus amados irmãos, nós sabemos que aceitar Jesus e converter-se é o princípio da jornada, não é? É exatamente a partida. Mas nós sabemos que quando nós aceitamos a Cristo, a gente parte numa caminhada para o alvo. Assim como o povo de Israel saiu do Egito em direção à terra prometida, também quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, abandonamos os pecados e nos convertemos, é a largada. Assim como uma carreira, o atletismo que tem a largada, aceitar Jesus é a largada. Porém, a partir da largada, a gente continua numa carreira, E São Paulo diz: correr de maneira que podeis alcançar. De todos aqueles que lutam, de tudo se abstém. Quanto a mim, diz o apóstolo Paulo, não acho ainda que tenha alcançado, mas uma coisa esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que nos foi dada no Senhor. Então nós vemos, tem muita gente que aceita o evangelho e para. Tem muita gente que começa a evangelizar, é envolvido nos trabalhos, vê uma vida de comunhão, de intimidade com Deus e vai parando, e vai entristecendo, e vai perdendo a fé, se envolve com as coisas deste mundo, Ao redor de nós tem uma corrupção muito grande. A Bíblia diz que lá no capítulo 6 e 7 de Gênesis, o mundo estava em plena corrupção. Mas no meio da corrupção daquela geração de Noé, Deus disse: Noé, eu achei tu justo diante dessa geração. No dia de Ló, na cidade de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que o justo Ló, ele se angustiava todo dia por causa do pecado do povo. E uma pergunta eu faço a você: como é que está o seu coração diante de uma pecaminosidade tão grande, uma violência tão grande, pecado de idolatria, a feitiçaria, o pecado da violência, a criminalidade contra anciões, contra as crianças, estupro de vulnerável, é o que a gente vê, A gente vê a questão da pedofilia, as crianças de 1 ano, 2 anos, 3 anos sendo exploradas sexualmente pelos pais, pelos padrastos, família. Aí nós, como é que nós estamos reagindo contra isso? Estamos felizes, gostando deste mundo? A Bíblia diz: não há mesmo mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Qualquer que se torna amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Então, quem se torna inimigo do mundo, ele anda para frente. Andai, levantai-vos e andai. Não fique em repouso. Levantai-vos, mulher que está em repouso. Levantai-vos, homens, jovens, anciãos, crianças que estáis em repouso, Levantai-vos e andai, porque não será que o nosso descanso. Nós não aceitamos Jesus para descansar neste mundo, não. A nossa cidade está no céu, onde também aguardamos o Senhor, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo de glória. Levantai-vos e andai, porque não será aqui, porque esse mundo está cheio de corrupção, por causa da corrupção que destrói, que impede a comunhão com Deus. Então, esses que vivem a vida de corrupção, a corrupção em todos os setores da sociedade. A gente tem o poder executivo, legislativo e judiciário. Ninguém escapa da corrupção nesse país. No meio empresarial também. Em toda a sociedade que se vê, só se fala de corrupção, só se fala de buscar vantagem própria, entretenimento ao fracasso, à exploração dos outros. E por que não dizer também até no meio religioso, Há muita corrupção em todos os sentidos. Então nós estamos conformados com este mundo, nós vamos ficar sentados, nós vamos ficar deitados em berço esplêndido, como diz o hino brasileiro? Não, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, a nossa cidade está no céu,
por causa da corrupção. A Bíblia diz que no meio dessa geração perversa, nós devemos resplandecer como o astro do mundo, por causa da corrupção que destrói e destrói grandemente. Grande é o destroço. O mundo está em plena destruição. E as únicas pessoas capazes de mostrar ao mundo a sua destruição é a igreja, né? A igreja que segue andando, né? Então, interior, glória, aleluia, a igreja segue caminhando. Oh, glória, aleluia, a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Levantai e andai, 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 porque a nossa cidade é no céu. Quando a gente chegar lá, quando terminar a carreira, a gente vai receber o nosso galardão. Amém? Que o Senhor nos abençoe.